Seja bem-vindo à 56ª aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nesta aula, irei resolver este exercício que pede o seguinte: calcule, caso exista, se não existir, justifique os limites presentes no item A, B, C e D. Bom, gente, antes de resolver este exercício, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo o conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando para o exercício e começando a resolvê-lo pelo item A. Nós temos aqui limite do módulo de x menos 1 sobre x menos 1 quando a variável x tende a 1, só que pela direita. Observe, esse sinal positivo aqui, ó, em cima aqui, ó, do 1, né? Aqui no canto direito, ele representa o quê? Ele representa que a variável está se aproximando de 1 a partir de valores maiores do que 1, ou seja, a partir de valores de forma decrescente. Seria mais ou menos assim. Imagine que você tem uma função no gráfico, né, no cartesiano, no plano cartesiano, e a variável x, né, a função, o desenho dela, o traçado do gráfico dessa função tende a 1, só que a partir de valores maiores do que 1, ou seja, tende a 1 de forma decrescente. 5, 4, 3, 2, ou seja, a partir de valores maiores do que 1. Agora, lembre-se também do seguinte, nós temos aqui um módulo. E se você se lembra aí da função modular, você deve se lembrar que a definição de um módulo diz o quê? Que o módulo de x é igual a x se x for maior ou no mínimo igual a 0, e menos x se x for menor que 0. Agora, temos que para nossa f de x, que é igual ao quê? A módulo de x menos 1 sobre x menos 1, que esse módulo aqui, ó, módulo de x menos 1 vai ser igual ao quê? A x menos 1. Então, vamos ficar com x menos 1 sobre x menos 1. E isso vai ser igual ao quê? A 1. Se x for maior que 1. Ou seja, para qualquer valor de x superior a 1, vamos ter, ó, x menos 1 sobre x menos 1 igual a 1. Aí você diz, duvido. Duvida? Então, faça a seguinte experiência. Se x for igual a 2, vou ter o quê? 2 menos 1, 1. 2 menos 1, 1. 1 dividido por 1, 1. Se x for igual a 3, 3 menos 1, 2. 3 menos 1, 2. 2 por 2, 1. Se x for igual a meio, meio menos 1 vai dar quanto? Vai dar o quê? Meio. Então, vai ficar o quê? Meio em cima, meio embaixo. Meio dividido por meio, 1. Ou seja, para qualquer valor de x superior a 1, eu vou ter como resposta aqui, ó, nessa função, 1. E quando a função aqui, ó, novamente, ó, o módulo aqui, ó, x menos 1, vai se submeter à definição de módulo. Então, eu tenho que o módulo de x é igual a x se x for maior ou no mínimo igual a 0. E menos x se x for menor que 0. Então, vai ficar com menos x menos 1 se x for menor que 1. Agora, por que isso? Simples, gente, porque 1 é a raiz aqui dessa função. Observe. 1 aqui é onde essa função, a nossa f de x, ela zera. Se eu colocar aqui, ó, x igual a 1, eu vou ter o quê? Módulo de menos 1 menos 1. Isso dá 0. Módulo de 0 é o quê? 0. 1 menos 1, 0. 0 sobre 0. Isso é uma indeterminação. Então, observe, 1 é a raiz aqui da função. Tanto da x menos 1, quanto do módulo de x menos 1. Então, com isso, eu posso afirmar o quê? Sendo a raiz, ela é o valor do qual eu vou estabelecer aqui, ó, e aplicar a regra da desigualdade. Aí você pode se perguntar, mas por que aqui está maior e no mínimo igual? E aqui está simplesmente, ó, maior que. Simples. Porque para essa função não cair em uma indeterminação ao buscarmos o limite dela, nós temos o quê? Que o valor da raiz não pode fazer parte do limite da função. Por quê? Aqui, ó, no denominador da função f de x, nós temos x menos 1. A raiz dessa função x menos 1, que vocês devem lembrar que essa aqui, ó, é uma função polinomial do primeiro grau, ela não vai poder fazer parte do domínio da função. Por quê? Porque quando nós temos uma função que tem uma característica de uma fração, a raiz da função que se encontra no denominador da fração
não pode fazer parte do domínio. Por quê? Porque assim a gente vai... que se ela fizer parte do domínio, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer que o denominador da fração vai zerar. E o denominador de uma fração não pode ser zero. Essa é a condição de existência de uma fração. O numerador da fração pode ser zero, mas o denominador de uma fração não pode ser zero. Vocês devem se lembrar disso aí do ensino fundamental, do ensino básico, né? Quando vocês estavam lá aprendendo sobre frações. Então, ó, se o denominador não pode ser zero, então a raiz da função aqui que se encontra no denominador não pode fazer parte do domínio da função, porque é na raiz que a gente faz o quê? Que a gente tem o zero da função, que é quando ela toca na abscissa x do plano cartesiano. Então, ó, prosseguindo, então é por isso que aqui, ó, nós temos, ó, 1 nas desigualdades, não 0. E é por isso aqui também que nós temos, ó, maior e não maior ou no mínimo igual. Agora, prosseguindo, para qualquer valor de x menor que 1, a gente vai ter o quê? Que a nossa f de x vai valer menos 1. Por quê? Simples, ó. Imagine que aqui a gente tivesse, ó, no lugar de x, um valor menor que 1, 0. 0 menos 1, menos 1. 0 menos 1, menos 1. Menos 1 dividido por menos 1, 1 positivo. Só que nós temos esse negativo aqui que vem da definição de módulo. Então a gente vai ter o quê? Menos 1 vezes 1 positivo, menos 1. Isso vai acontecer qualquer valor, ó. Se x for menos 4, menos 4 menos 1, menos 5. Menos 4 menos 1, menos 5. Menos 5 dividido por menos 5, 5 positivo. Vezes menos 1, menos 1. Agora, prosseguindo, se nós temos aqui nessa definição aplicada aqui para a nossa função, nós temos que o quê? Que o limite do módulo de x menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1 pela direita, a partir de valores maiores do que 1, vai ser igual ao quê? Ao limite de x menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1 pela direita, ou seja, quando x tende a 1 de forma decrescente. Isso vai ser igual ao quê? X menos 1 dividido por x menos 1 dá 1. Então fica assim, ó, limite de 1 quando x tende a 1 pela direita. Agora que nós chegamos aqui, basta lembrar do seguinte, ó. Propriedade operatória de limites. Diz o quê? Que se nós temos o limite de uma função constante, é a própria constante. Porque sempre que a gente tem uma função constante, que no caso aqui, ó, nós temos aqui que é um 1, aí nós estamos estudando o limite dessa função constante, nós vamos ter que o limite de uma função constante é a própria constante. Por quê? Porque quando se tem uma função constante, o valor da constante dessa função vai ser o único correspondente em y para qualquer valor de x. Ou seja, x igual a 0, y vai ser igual a 1. X igual a menos 1, y igual a 1. X igual a 2, y igual a 1. X igual a menos meio, y igual a 1. Ou seja, a constante vai ser o único correspondente em y para qualquer valor de x para essa função. Então não importa se a variável x está se aproximando de 1 de forma decrescente ou de forma crescente. O único correspondente em y que vai haver vai ser o valor da constante. Vocês devem se lembrar disso também das aulas de função polinomial de primeiro grau. Caso vocês não se lembrem, né, nem das aulas de função polinomial de primeiro grau, nem das aulas de função modular, vocês podem procurar aqui no canal Passo a Passo as playlists dessas funções. Porque eu tenho aqui no canal Passo a Passo um curso de função modular e também um curso de função polinomial do primeiro grau. E você pode visitar essas playlists para procurar aqui as definições, né, de função constante e também de função modular e dar uma revisada ali no material. Agora, prosseguindo. Se o limite de uma constante é a própria constante, nós temos que o limite de 1 quando x tende a 1 pela direita vai ser igual ao quê? Ao valor da constante, 1. Agora, prosseguindo, indo para o item B. Limite do módulo de x menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1 agora, pela esquerda. Ou seja, ó, x tende a 1 agora, ó, esse sinal negativo aqui em cima, ó, bem em cima aqui do 1, na lateral aqui, ó, na lateral superior direita aqui do 1, representa o quê? Que x está tendendo a 1 de forma crescente a partir de valores menores do que 1. Ou seja, vindo lá do menos infinito até o 1. A partir do quê? De valores menores do que 1, incluindo todos os valores negativos.
Então imagine um traçado do gráfico de uma função que está se aproximando de 1 positivo, só que de forma crescente, só que começa lá nos valores negativos. Menos 1 milhão, menos 100 mil, menos 10 mil, menos 1000, menos 100, menos 10, menos 5, menos 2, menos 1, 0, meio e 1. Ou seja, esse seria esse comportamento da função, porque está se aproximando de 1 a partir de valores decrescentes. E como nós estamos falando aqui do conjunto dos números reais, né, quando nós estudamos aqui limites, nós estudamos dentro do conjunto dos números reais. E dentro do conjunto dos números reais existem o quê? Todos os valores negativos. Então, ao se aproximar de 1 de forma crescente, nós nos aproximamos de 1 lá de trás, ó, a partir de valores que são negativos. Então, prosseguindo, nós temos aqui, ó, a mesma função do item A. Portanto, ela vai estar submetida à mesma regra. Logo, nós vamos ter que a nossa f de x vai ser o quê? Ó? Menos x menos 1 sobre x menos 1. Por quê? Porque agora nós estamos nos aproximando de 1 a partir de valores, ó, menores do que 1. Estamos aproximando aqui, ó, a partir de valores, ó, de forma crescente pela esquerda, ou seja, no plano cartesiano, ou seja, a partir de valores inferiores a 1. E nesses valores inferiores a 1, novamente, estão incluídos todos os números negativos. Portanto, nossa f de x vai ter essa configuração agora, que é a configuração que nós obtivemos ao submetê-la ao quê? A definição de módulo. Logo, nós vamos ter isso aqui, ó, limite de menos x menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1 pela esquerda de forma crescente. Isso vai ser igual ao quê? A menos 1. Então vamos ter o limite de menos 1 quando x tende a 1 pela esquerda. E lembrando que o limite de uma constante é a própria constante, nós vamos ter o quê? Que o limite de menos 1 quando x tende a 1 pela esquerda vai ser o quê? Menos 1. Agora, próximo item, item C. Limite de f de x menos f de 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1 pela direita, ou seja, de forma decrescente, em que f de x é formada por essa regra aqui, ó. F de x vai ser igual a x mais 1 se x for maior ou no mínimo igual a 1. E vai ser igual a 2x se x for menor que 1. Portanto, eu vou ter o quê? Limite de f de x menos f de 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1 pela direita vai ser igual ao limite de x mais 1. Por que x mais 1? Porque é simples, ó. Qual é a regra que forma a função? Se eu tiver um valor de x maior ou no mínimo igual a 1, então a minha f de x vai ter essa cara aqui, ó, x mais 1. E nós não estamos aproximando de 1 por valores maiores do que 1, ou seja, através de valores maiores do que 1, nós estamos aproximando de 1, ó, pela direita, ou seja, de forma decrescente, partindo de valores superiores a 1. Então, nossa f de x vai ter essa característica aqui, ó, que é a característica estabelecida pela lei de formação para valores de x superiores ou no mínimo iguais a 1. Então vamos ter, ó, x mais 1 menos o f de 1. O f de 1 vai ser igual ao quê? 1 mais 1, porque o f de 1 é a nossa f de x quando x é igual a 1. Sobre x menos 1, quando o limite da variável x tende a 1 pela direita, de forma decrescente. Então vamos ficar com 1 mais 1, 2. Esse sinal negativo vai distribuir com esse 2. Então vamos ter o quê? Esse sinal negativo como se tivesse menos 1 multiplicando 2. Então vamos ter menos 2. 1 menos 2 menos 1. X menos 1 sobre x menos 1 dá 1. Então vamos ficar com o limite de 1 quando x tende a 1 pela direita. Agora lembrando, o limite de uma constante é a própria constante. Ou seja, o limite de uma função constante é a própria constante. Logo, limite de 1 quando x tende a 1 pela direita é 1. Com isso, resolvemos aqui o item C. Agora, item D. Limite da raiz quadrada de x quando x tende a 0. Bom, basta lembrar do seguinte, ó. Sempre que a gente tiver uma função que tem como característica ser uma raiz de índice par, nós temos que, para a condição de existência, que qualquer raiz de índice par, nós temos que ela tem que ser o quê? Que só vai fazer parte do domínio dessa função os valores forem maiores ou no mínimo iguais a 0. Por quê? Não existe raiz de índice par de valor negativo. Ou seja,
Não existe raiz quadrada, nem quádrupla, nem sexta de, por exemplo, menos 1, menos meio, menos 3, menos 4, menos 5. Só existe raiz de índice par de valores positivos, ou seja, só existe de 1, 2, meio, 3, 4, 5, 10, 15, 25. Ou seja, só existe raiz de índice par de valores positivos. E também de zero, né? Porque raiz quadrada de zero é zero, assim como raiz quádrupla de zero é zero. Então, condição de existência, ó, sempre que a gente tiver uma raiz de índice par, só vai fazer parte do domínio da função, os valores são maiores ou no mínimo iguais a zero. Logo, aplicando essa condição de existência, bastará substituir na variável x o valor qual o limite da variável está atendendo, que é zero, que é um valor maior, né? É um valor que faz parte do domínio da função, ou seja, o domínio da função é o quê? São os valores maiores ou no mínimo iguais a zero. Então, se x está atendendo a zero, então zero faz parte do domínio da função. Para descobrir o limite da função, basta substituir na variável o valor qual o limite está atendendo, que aqui no caso é zero. Então a gente vai ter o quê? Que o limite vai ser igual a raiz quadrada de zero, e raiz quadrada de zero é zero. Então o limite aqui no item D é zero. Bom, gente, eu espero ter sido bem claro aqui na resolução deste exercício. Mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esqueça de deixar aí o seu like. E se vocês também tiverem gostado deste canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.